Ingrid, eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Tenho 27 anos e sou formada em arquitetura e urbanismo e passei no programa da Leroy Merlin esse ano. Legal. E aonde que você fez arquitetura? Fiz na UFBA. Na UFBA, tá. E como que você descobriu esse universo de trainee? Foi durante a graduação? Foi através dos Instagrams? Como que foi para você? Eu lembro de uma colega minha comentando na faculdade, mas foi assim, bem por alto mesmo. Mas, na verdade, foi por um anúncio no Facebook, e era, acho que, do trainee da Ambev. Eu participei, e aí eu me interessei, claro, não passei, mas eu me interessei pela coisa do trainee. Aí eu estava no finalzinho da graduação, já 2019, e foi então que eu decidi, vou estudar isso, vou saber como é, né? Estudar mais sobre. E aí, no ano seguinte, 2020, que foi quando eu colei grau e tal, eu decidi que eu ia estudar mais mesmo, focar nisso, e foi quando eu descobri a Seja também. Então, foi mais ou menos essa a trajetória. Tá, e quando você começou a focar em estudar, provavelmente você estava estudando sozinha, né? Como que você procurava estudar? Como que era a sua preparação? Na verdade, eu fiz um caminho inverso do que eu vejo da maioria fazendo, porque eu busquei logo, tá, quero isso, decidi, né, não, quero ser trainee. Então, já procurei logo um tipo de preparação, e foi quando encontrei vocês. Eu já comecei a acompanhar o material de vocês pelo YouTube, a princípio. Foi quando bateu a pandemia, então fiquei assim meio que no hiatus, eu não me preparei tanto, me preparei mais, assim, voltei a focar nisso no segundo semestre de 2020, que foi mais ou menos também quando abriu a cursoria, que aí eu fiz parte da cursoria e tal. Mas eu busquei me preparar antes para depois, de fato, fazer os processos seletivos, assim. Tá. E você falou uma frase que me chamou um pouco a atenção, que foi, decidi que eu queria ser trainee. Mas o que que te motivou? Por exemplo, assim, eu quero ser trainee porque eu quero um cargo de liderança, eu quero um dia poder comprar uma casa. O que que foi aí o motivador para você falar, eu quero ser trainee? Então, quando eles colocam, né, no site aquelas coisas, todos os, né, as oportunidades, como é ser trainee, o que mais me chamou a atenção era o desenvolvimento de carreira. Falava, caramba, vou aprender muito aqui. Você é acompanhada por um mentor durante 2 anos, né? Você conhecer a empresa, o job rotation, tudo isso me encantava. E, claro, também é uma boa remuneração para você que é um recém-formado, aquilo também é atraente. Então, acho que a qualificação me chamava também muito mais atenção. É um dos fatores principais, assim. Entendi. E você chegou a ter experiências profissionais, acadêmicas antes do trainee? E se teve ou não teve, como que você acha que isso também te ajudou no processo? Eu tive alguns estágios, assim, poucos, e tive mais experiência dentro da universidade mesmo, da academia, projetos, pesquisa científica, tinha um projeto também que eu participei. Então, eu acredito que também me ajudou no processo de autoconhecimento. Eu entendi que a partir daquela experiência o que eu mais gostava e fui colocando isso no meu trainee também, né? No que eu buscava como trainee. Então, foi importante, de fato, sim, entender. Gostei de trabalhar em equipe, foi uma experiência que eu tive na faculdade. Gostava de acompanhar processos, né, de planejamento, uma coisa que eu fazia muito no estágio. Então, fui linkando essas coisas para chegar até Desculpa, cortou um pouquinho. Você foi linkando as coisas. chegar até aqui mesmo, na questão do trainee, né? O que eu quero. A internet tá meio ruim também aqui para mim, às vezes corta. É porque aqui em São Paulo tá chovendo, então deve ser por causa disso. Ah, aqui também tá chovendo, vamos ver. Chuva sempre atrapalha, né? E aí você comentou que você conheceu a Seja Trainee nesse caminho, né? E como que você, assim, achava que era a sua vida antes de você conhecer a Seja? Então, tipo, o que que você sente que nós te ajudamos, né? Seja em termos de autoconhecimento, de mudança de mindset, como que você acha que a gente te ajudou? A Seja, eu nunca cheguei a procurar outra plataforma em relação ao trainee. Foi tão completo aqui, me abarcava tantas coisas que eu nunca cheguei vou olhar outra
né? Outra plataforma, assim, de preparação, porque vocês põem tanto o passo, cada etapa vocês dão um norte do que, por onde a gente começar, para onde ir, coisas que vão além, até coisas de currículo. Me amadureci muito essa questão de carreira mesmo. A gente sai muito, assim, né, perdido da graduação. Uhum. E aí a Seja contemplou tudo para mim. Então eu pegava aquilo como um norte e fui acompanhando tudo que vocês faziam. Até Movimento Seja, Jornada do Aprovado. Os cursos foram ótimos, assim, foram grandes diferenciais de lógica, não tinha ideia, sabia nada. Maratonei as lives do Vaguinho, comprei os cursos, fiz a cursoria, tipo, já me deu uma bagagem boa, mais segurança para fazer os processos, a preparação individual, Thaís, que está aqui com a gente, foi fundamental para eu entender, conhecer as empresas, entender melhor o meu perfil e com quais empresas ela encaixava. Por exemplo, eu não conhecia a Leroy, eu conheci através da Thaís. E foi, assim, um match fantástico. Então, eu não consigo nem te dizer algo muito específico, né? Porque me abarcou como um todo, assim. E como que você sentia, então, você se sentia em relação aos processos de trainee? Você disse que primeiro você prestou aquele da Ambev, né? E você acabou fazendo esse caminho inverso que a maioria dos candidatos fazem. Mas quando você prestou esse da Ambev, como que você se sentiu? Eu achei bem interessante o processo, assim. Foi bem tranquilo. Tinha a questão dos testes, eu não passei para muitos outros, né? Fiz só a parte dos testes iniciais. E eles deram feedback. Foi bem interessante, eu gostei disso. Aí depois eu fui entendendo como é que funcionava cada etapa e fui me preparando para cada uma delas, mesmo sem fazer, né? Por exemplo, com a Thaís, na preparação, né? Como eu já não tinha tanta experiência de processo, eu fiz dentro da consultoria, eu já tinha feito uma simulação de dinâmica, e então, com a Thaís, eu tentei outras etapas, né? Já para ter uma noção de como seria quando chegasse lá, do painel e da entrevista final. A gente já tinha feito a simulação, já tinha uma noção de como seria aquilo. Uhum. Entendi. Tem, assim, alguma história que tenha te marcado antes de você pensar em fazer a cursoria? Então, por exemplo, de repente no processo ou na graduação mesmo, que você falou assim, em algum momento da minha vida eu não me preparei o quanto eu deveria ter me preparado, então dessa vez eu vou me preparar. Tem alguma situação nesse sentido? Deixa eu pensar. Eu acho que não. Eu fiz, como eu já te disse, né? Eu fiz o processo inverso. Inclusive, essa é uma questão que eu descobri dentro da consultoria, aquele do DISC, que eu sou uma pessoa muito planejada. Uhum. Então, é uma característica que eu trago. Eu acho que não tem algo. Porque eu não sou muito da tentativa e erro. Sou mais, eu vou me preparar primeiro e aí eu tento. Então, eu não vou ter essa resposta para te dar. Entendi, não, sem problemas. Mas pensando também em cursoria, preparação individual, a gente sabe que não é um investimento barato, ainda mais quando você pensa, né, em preparação individual, mais o Poxa, combo sim. com cursoria. Como que você fez, né, para entrar? Como que foi a decisão de fazer esse investimento? Como eu já estagiava, eu já tinha um dinheiro guardado, né? E também recebi o auxílio, guardei uma parte. Então, e eu sempre participava das lives. Eu lembro que sempre o Luiz ele sempre dá uma promoção muito boa. E eu sempre aproveitava as oportunidades. E em relação ao investimento isso eu consegui cobrir a cursoria, por exemplo, e os cursos assim de lógica. Mas em questão da preparação individual, que realmente é um valor mais robusto, eu consegui ó, consegui um trabalho no final do ano, que assim eu consegui pagar, investir o valor na preparação individual. Foi quase todo o valor, assim, mais ou menos. Sobrou R$ 500, um pouco parcela. Eu realmente acreditava naquilo e eu investi. Foi tipo um freelancer que você fez, trabalho de final de ano? Foi isso? Isso, exatamente. E aí você apostou tudo na preparação individual. Pois é, praticamente, viu? Exatamente. Legal. E como que você começou a sentir, né, a sua vida depois que você começou a se preparar? Quais mudanças que você percebeu em você?
O amadurecimento, assim, sabe? Do olhar, você... Até dentro dos cases, assim, de umas situações, você já tinha um outro olhar, tá? Que o Caio trazia umas... o gestor vai te cobrar isso. Então, você, nos seus estudos, né? Eu comecei a ler mais sobre negócios, eu comecei a ler notícias diariamente, eu lia. Eu li, acho que da lista que vocês deram uma lista, acho que toda live vocês davam uma recomendação de um livro. Fiz uma lista desses livros e fui lendo, praticamente todos. Então, eu me senti mais madura entendendo mais sobre um outro universo, que era de negócios, que é uma coisa que eu zero, assim, né, dentro da faculdade de arquitetura. Não é um outro universo. Então, em resumo, seria um amadurecimento e uma coisa mais voltada para a carreira mesmo, que a gente não se atenta, né? É estranho isso. É, é verdade. E tem alguma assim história que te marcou também dentro da cursoria? Uma coisa que as pessoas sempre falam muito é essa questão da rede de apoio, né? Além do que você citou, né? Da lista dos livros, das notícias, de começar a mudar, a ter essa mudança, né, na sua rotina. Mas teve assim alguma história que te marcou, uma situação, de repente uma simulação? Ah, tem um específico, mas ela vai contemplar uma atitude de vocês, que eu acho que vocês não entregam só um produto, tipo, tá, eu preciso de passar em tais etapas, vou entregar isso para o meu cliente. Vocês entregam muito além. É uma questão do psicológico, que é muito importante. Vocês se atentam em relação a isso. E eu acho que, poxa, agora eu não vou me lembrar o nome da reunião. Foi uma daquelas reuniões de sábado sobre livros. Eu não lembro qual livro era, mas e também não lembro da consultora. Enfim, não lembro de nada agora. Mas foi muito importante. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho um bloco de... Porque ela falou coisas que ajudavam mais a nossa inteligência emocional. Isso foi já assim, já estava acontecendo, já estava na alta temporada Foi inteligência do... positiva, o encontro? Eu acho que foi esse, deixa eu ver. Que tem o teste Pronto. dos sabotadores? Não, pronto. Aí tá aqui, ó. Eu anotei anotações desse. O jeito Harvard de ser feliz. Ah, tá. Foi essa reunião. Eu acho que assim, foi muito boa. Fez total diferença, assim. E a gente já estava na alta temporada dos processos, estava assim, acho que foi outubro, não lembro. Foi outubro, Foi com a isso. Gabi, foi com a Gabi. Isso, foi. Tava no auge, assim, né? Então você já estava assim, envolvido em vários processos, já estava recebendo vários nãos. Então, ela, poxa, as palavras dela, tudo que ela trouxe na reunião foi assim, foi muito bom para a gente naquele momento. Não digo só por mim, mas por quem também estava lá. E ajudou a gente a continuar naquela jornada, tipo, levantar a cabeça, vai dar certo. E eu acho que isso já diz muito de vocês, da dedicação do Luiz, também de colocar à noite, domingo à noite, conversar, tirar um momento para conversar sobre alguma etapa, sobre como a gente está se sentindo, coisas desse tipo. Eu acho que esse é um diferencial de vocês também, olhar pro cliente não só como, né, um candidato a trainee, mas também como pessoa, o que ele está sentindo, o que ele está fazendo, o que é importante para ele também. Eu acho que isso é importante. Ai, que legal, que bom, fico feliz que tenha feito essa diferença e acho que essa questão, né, de você ter um apoio emocional, ainda mais que é um momento ali que o pessoal tá levando muitos nãos, né? São muitas negativas, então as pessoas começam a desanimar. E é uma coisa que a gente fica triste também, né? Quando a gente vê que vocês Sim. desanimaram, então a gente busca, né, realmente ter toda essa rede de apoio, essas aulas que falam um pouco mais sobre inteligência emocional, realmente para que vocês não desistam no meio do caminho. Mas que legal, bom Verdade. saber que te ajudou. Ajudou muito, muito, assim, velho. Foi sério. Deu uma reequilibrada, assim, sabe? Uhum. Tá, a gente pode continuar, vai dar certo, calma, sabe? A lidar com não, aí não era para ser, enfim. E aí vai. Muito bom. E quanto tempo mais ou menos levou para você sentir assim aquele sentimento de, nossa, eu acho que eu vou ser aprovada, eu tô no caminho certo. Cara.
Foi exato. Foi quando eu estava passando nas etapas, assim. Quando eu me via saindo já das etapas iniciais, por exemplo, né? Uhum. Eu costumava cair nas etapas de vídeo, em algumas outras. Mas ainda assim, você já saiu das etapas iniciais, já significava muito para mim que eu estava prestando de fato pela primeira vez. Se você parar para pensar, era a primeira vez que eu estava tentando de verdade os processos. Já via que eu já tinha um outro olhar, já tinha um outro amadurecimento. E vou trazer o processo que eu passei, né? Que eu me vi indo para o painel de negócios e eu também já estava muito segura no painel. Tipo Uhum. assim, eu tinha estudado, já sabia o que estudar, já sabia o que esperar e também já estava muito consciente do que poderia vir e veio, né? Durante o processo mesmo, o meu comportamento ali eu já sabia, já senti que eu me saí bem. Eu tinha esse sentimento, assim. Entendi, legal. E agora saindo um pouco dos processos, né? Como que é assim o seu sentimento agora estando aprovada? E o que que você espera daqui para frente, né? Então você alcançou, né, o do trainee. E o que que você está esperando daqui para frente? Qual que é o sentimento que você tá? O sentimento é aquela missão cumprida, sabe? Deu tudo certo, valeu a pena todo esforço, aquela preparação diária, todas as lives assistidas, né? Foi muito, poxa, um sentimento de reconhecimento, acho que não seria essa palavra, mas de que enfim veio, né? A aprovação, que valeu a pena de fato. E agora o que esperar, né? Poxa, eu não tenho ideia do que vir das responsabilidades, mas eu quero continuar me aprimorando, quero continuar lendo, né? Que foi uma coisa que eu desenvolvi com vocês também. Quero Estou aberta para as coisas assim, com um olhar mais aberto para as experiências que virão. Eu acho que é isso, Ingrid. Tá tudo muito novo ainda. Uhum, sim, eu imagino, eu imagino. E tem alguma conquista assim que você almeja ali na frente? Então, por exemplo, um cargo de liderança, ou até mesmo uma conquista pessoal, ou algo que você queira levar para as outras pessoas? Eu quero muito, não, isso é possível na Leroy, que é uma coisa que eu já olhava assim, quero ter uma experiência fora do país. Não seja de Uhum, estudo, ou de trabalho, eu quero atuar fora, né? E quero construir uma bagagem para, de fato, ser uma liderança na empresa, né? Trazer o impacto, enfim, ser protagonista, ser papel fundamental em algum projeto que traga impacto, sabe? E é entendi. isso. E você puxou agora um gancho de uma situação que é experiências fora do país, né? Você já tem alguma outra experiência? Você tem o inglês fluente? Não, meu inglês é pré-intermediário. Eu comecei a estudar inglês, né? Sabia que isso era importante, comecei a estudar no final da minha graduação, do meio para o final. Isso, mas eu ainda acho que ele não é tão bacana assim. Então, vou continuar estudando, provavelmente. Não só inglês, mas outro idioma. Vou estar estudando italiano, já tinha estudado, eu gostava muito. E, sei lá, fazer um intercâmbio, né? Porque eu acho que a questão do falar, da pronúncia, é que pega mais, assim. Uhum. Eu te fiz essa pergunta porque, às vezes, né, muita gente acha que para ser trainee você precisa ter inglês, né? Tem que estar com inglês fluente, porque senão você não vai ser aprovado. E a gente vê que não é uma verdade, né? É verdade, entrou em desuso até eles pedirem, né? Acho que de todos os processos que eu fiz, só um pediu. Eu só fiz um teste de inglês. E assim, era só para avaliar o seu nível, não era nem uma questão de, você precisa ser fluente. Uhum. Legal, bom saber. Bom, agora a gente, assim, para finalizar, eu queria te perguntar se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está prestando os processos, em alguma situação que tenha te marcado, enfim, o que você quer deixar para as outras pessoas, para elas não desistirem. Deixa eu pensar. É porque todo mundo fala sempre a mesma coisa. E acho que não tem como fugir. Mesmo porque, de vista do seu autoconhecimento, né? Acho
o ponto não tem como ir além em relação a processos se você não sai, se você não se conhece bem, né? Acho que você vai bater muita cabeça se você não souber disso, se você não entender quais são seus pontos fortes, o que te interessa, o que te, né, brilha os olhos. Então, invista no autoconhecimento, que vocês já e eu acho que o autoconhecimento ele não é uma etapa, assim, né? Não é uma coisa que começa e termina. Você vai descobrindo até durante o processo, é um processo constante. Eu comecei fazendo, olha, para vocês terem ideia, vou trazer um exemplo. Comecei querendo fazer parte da Ambev. E com toda a cursoria, com as reuniões com a Thaís, eu sei hoje que a Ambev não tem nada a ver com o meu perfil. Nada, nada. É uma empresa que visa muitos resultados e eu sou muito mais voltada para uma empresa do estilo clã. E hoje eu estou dentro de uma empresa que eu não conheço, assim, não conhecia, vim conhecer através de Thaís. Então, isso demanda muita busca por informações, né, por estudo. Então, eu acho que a palavra final, de fato, invista no seu autoconhecimento e se dedique, porque isso, de fato, vai valer a pena no final da sua jornada. Nenhum conhecimento que você vai adquirir durante todo esse processo ele vai ser perdido, né? Eu acho que seria essa a mensagem. Muito bom, não, gostei da mensagem. E para finalizar, eu quero te dar os parabéns, né? A gente fica muito feliz com todas as aprovações. E também a gente fica muito feliz quando a gente vê o quanto aquele aluno se dedicou, né? E conseguiu alcançar a tão almejada aprovação. Então, parabéns, parabéns pelo seu empenho, dedicação, e espero que você tenha assim, um futuro brilhante dentro da Leroy ou dentro de qualquer outro lugar que você vier a fazer, a trabalhar, a fazer trainee, ou, enfim, qualquer ambiente que você estiver, você consiga fazer a diferença. Parabéns. Obrigada, Andy. Obrigada a toda a equipe da Seja. Obrigada a Thaís, que está aí ouvindo a gente. Eu quero dizer que vocês podem contar comigo sempre também, qualquer coisa. Eu já sou, como o Luiz mesmo diz, né? Ele não tem clientes, ele tem amigos. Então, realmente, o sentimento é esse, de companheirismo, de troca.